Maria, semeando alguns conhecimentos espirituais, além de desejar a todos muita paz e muito amor, principalmente nos momentos em que a Terra está se situando com todos esses problemas, que é um problema mundial, não é só do nosso país. Pode observar que todos os povos estão sendo atingidos. É o prenúncio das coisas que já foram faladas, que iriam acontecer. Que uma transformação não se faz assim, de uma maneira sóbria, pacífica, envolve muitas coisas, né? E é tudo que é novo também mexe com muitas pessoas, não são todos aqueles que aceitam. Mas nós continuaremos, como sempre, né, passando alguns conhecimentos dos quais todos nós necessitamos. No momento, estamos falando sobre a cromoterapia, e que exige o conhecimento de muitas coisas e muita atenção, dedicação, boa vontade, né, daqueles que querem, que desejam, que manifestar vontade de aprender. A centralidade giratória e seus polos. A formação da aura magnética. Vejamos, em algumas ocasiões tem surgido interrogações sobre o trabalho com as energias, não só de caráter puramente científico, como também por curiosidade. Uma dessas interrogações, por exemplo, tem sido sobre a necessidade de se trocar as energias da aura, dos chakras, etc. Embora não tenha muito sentido a um determinado tipo de companheiro que se satisfaz apenas com os resultados, sem maiores questionamentos. Outros, entretanto, com a mente mais aguçada, desejarão saber a razão da limpeza e a reposição. E como isso acontece em nível de energia, é para estes irmãos que nos direcionamos, tentando mostrar despretensiosamente como as energias chegam ao ser humano, como, em princípio, são distribuídos e o que acontece com a sua polaridade. Todos sabemos o ser humano, pela estrutura que possui, tem a sua postura verticalizada. De pé, na vertical, ele tem um centro de equilíbrio como tudo nesse planeta. Devido à velocidade a que são submetidas suas energias estruturais, elas terminam por estabelecer um ponto central de apoio e captação. A partir daí, distribuem-se pelos dois lados magnéticos do corpo. A esse ponto de apoio chamamos ponto da centralidade giratória e os seus lados, para onde as energias são distribuídas, chamamos de polos. Assim, todas as energias magnéticas ou cósmicas que chegam nesse ser
serão sempre condensadas no ponto da centralidade giratória. Vamos admitir que este ser recebeu uma carga de energia magnética em excesso. No ponto da centralidade, essas energias se condensam e, à medida em que se concentram e se acumulam, elas inflam e elasticamente pendem ou se derramam para as laterais do corpo, ou seja, para os polos. Se um desses polos receber uma sobrecarga de energia, ele também se tornará pesado, ocorrendo com isso uma inversão da polaridade, ou seja, a energia positiva perde a sua força com o impulso pelo adensamento e tornando-se então negativa. E o que acontece com esse fato? O excesso terá que ser eliminado pelo próprio sistema, porque ficou fora dos padrões energéticos. O movimento de falta de gravitação, e se persistisse a inversão da polaridade, o ser tombaria dos lados. Com essa correção, vejam bem a explicação, gente. Por que nós mantemos firmes na verticalidade, né? Normalmente e realizada será sempre a de movimentar para a frente ou para trás. Dadas essas explicações, vamos então voltar à figura do ser vertical, com a sua centralidade giratória e seus dois polos. Esses polos apenas para a questão de visualização. Vamos dar a seguinte denominação. De um lado, o polo das energias em equilíbrio, que seria o positivo, e de outro, aquelas energias mais pesadas pelo excesso, que chamaremos negativo. Para nós não importa se o positivo ou negativo está do lado direito ou esquerdo. Chamaremos apenas um de positivo e o outro de negativo, que formam a polaridade do corpo. Para tornar mais compreensível este fato, vamos tentar explicar por que um lado é positivo e por que o outro é negativo. O positivo será sempre aquele que tem a energia na sua potência própria, para o uso que está determinado. Agora, o negativo é justamente aquele que servirá de canal energético para manter o equilíbrio do corpo, do peso, não só eliminando o excesso pela velocidade a que está submetido, mas conduzindo-o para o éter físico da Terra. Na nossa visão de leigos em física, sabemos contudo que quando lidamos, por exemplo, com eletricidade, a caseira exclusiva, temos em qualquer instalação um fio terra, que é negativo, e que está ligado a uma barra de cobre ou de ferro, aterrada no caso de residência, a uma profundidade de 3 metros mais ou menos. A função desse fio terra, é a de ajudar a própria igualdade de peso, com a libertação energética do excesso, conduzindo essas energias para a Terra, onde, aliás, serão reaproveitados com animais, plantas e minerais. Assim, o polo negativo passa a ser a verdadeira balança, para que possamos medir o equilíbrio, sem o qual nunca poderíamos aferir o peso certo da energia. Voltando ao início da nossa simplíssima elucidação, acrescentaríamos que a gravidade, que nos mantém praticamente de pé,
pela expressão de cima para baixo, que ela exerce inclusive sobre as laterais do corpo. Assim, ela gira da esquerda para a direita, no sentido horário, sobre o corpo, como se fosse uma capa. Essas energias são justamente as que formam a aura do ser. Tá vendo, gente? Essas energias que formam a nossa aura. Porque às vezes a gente fica assim, mas como aura? A gente nem tá vendo, nem tá pegando. Então, diante de vários estudos que eles fizeram, né? Porque o tempo todo as pessoas desses tipos estão sempre estudando, sempre lá do lado de lá também, no plano espiritual, eles se reúnem para estudar, para valer até que ponto deve chegar, o que deve, para tirar uma conclusão, para saber se é bom, em que sentido será, e assim por diante. E parece que é um assunto, como se diz, não digo assim, ninguém, né, se interessa muito por causa desse tipo de estudo, né? Porque são difíceis. É como matemática, quando a gente estudava, a gente achava aquelas questões, mas como? De que jeito que surgiu isso? Né? Não tem um sentido. Mas mesmo assim a gente continuou estudando, continuou decorando aqueles teoremas, aquelas sentenças aritméticas que não eram nada fáceis. A mesma coisa a física, a química, e a gente devagarzinho, gente, vai lendo, né? Vai lendo, vai pensando, nossa, não é por aqui mesmo, realmente, porque é um negócio que eu não estou enxergando, é um negócio que eu não estou sentindo com meus sentidos. Então isso torna-se chato, né? Ah, mas que coisa mais... não dá para mim estudar isso, não dá para mim entender isso daí. Mas a gente, teimando, como se diz, de verdade, de se determinando, não, eu tenho que aprender, hoje eu leio, amanhã eu leio outra vez, ligo esse pensamento a outros fatos, a outras coisas, porque que são mais concretas, por exemplo, e assim a gente vai aprendendo, gente. Agora, o que não dá é para a gente deixar de lado e nunca querer saber, porque agora pode ser que nós não tenhamos uma cabeça própria ainda para entendermos determinadas coisas, mas a gente forçando, lendo, pesquisando, testando, né? A gente vai aprendendo. De repente, um belo dia a gente fala, nossa, agora que eu entendi o que ele quis dizer. Né? E assim vai. Senão não existiriam físicos, químicos maravilhosos por aí, passando estudos para nós, descobrindo, né? E trazendo conhecimentos que é para o resto da nossa vida. Então, está falando que essas energias são justamente, que estava falando, as que formam a aura do ser, fora da ação mental e espiritual do corpo, que é a aura. Há uma outra energia que pode ser magnética, sem influência da natureza. Gira ao contrário, isso da direita para a esquerda, estabelecendo assim um equilíbrio, em geral, da velocidade que existe no caso de sustentação do nosso globo terrestre, chamado de rotação e translação. Então, esse termo aí, ó, rotação e translação, né? Lembra ainda, na época do meu ginásio, a gente estudava, a professora de geografia ensinava muito bem, e a gente já vai, é por aí, gente, vai aprendendo coisinhas simples, depois outras mais complexas, e até a gente chegar no todo, que é o ideal, chegar a um conhecimento. Desta forma, o corpo é mantido vertical, pois dois tipos de energia e velocidade, uma por dentro, outra por fora, da direita para a esquerda, como se fosse um verdadeiro cilindro energético. Rememorando, temos então o seguinte quadro. Um corpo verticalizado, girando da esquerda para a direita, coberto por uma camada energética que gira ao contrário, da direita para a esquerda.
Esse corpo, naturalmente, para manter-se no mesmo ritmo, certamente terá de ter um centro de apoio, o que vem a ser o que falamos no início, ou seja, ponto da centralidade giratória. A linha magnética, uma reta perpendicular para a esquerda do centro, para trás do corpo, que poderemos tirar do ponto de centralidade giratória, é justamente a linha magnética, que serve de ponto de alinhamento dos corpos sutis. Esses corpos etéreos que se posicionam por trás do corpo físico, dentro de uma faixa energética, apenas para visualização, de uns 10 centímetros de distância. Colocados os corpos etéreos nos seus lugares em relação ao corpo físico, podemos então esclarecer dentro das nossas possibilidades o que é um alinhamento de corpos, o que é esse alinhamento, que representa dentro do sistema energético do ser encarnado. Fixado o corpo pela velocidade que está submetido, ele não tem condições, vejam bem, de se movimentar para as laterais, né? Exatamente por causa da sua verticalidade, que deve ser preservada para o equilíbrio energético. Isto posto, ele então só terá um pequeno movimento oscilatório para a frente, para trás, consequente do próprio movimento de rotação do planeta a que está inserido. Bom, não é fácil, gente, mas chegaremos lá, né? Que é esse o nosso pensamento. Nada de deixar a peteca cair. Não é fácil? Vamos ler hoje, vamos ler amanhã, né? Um dia que nós estamos com uma cabecinha mais livre, principalmente pela manhã, gente. Melhor hora que a gente já levanta, descansa, né? Não vão querer estudar com a cabeça quente, de noite, cansado, exaurido, porque aí a gente não aprende nada mesmo. Pelo contrário, a gente fica nervoso e irritado. Então aqui, gente, mais ou menos, eu vou mostrar o desenho que se acontece com todo ser vivo. Vocês estão vendo o movimento? Olha as setinhas indicando o movimento que faz da esquerda para a direita, o outro da direita para a esquerda, o ser em pé, na vertical. E esse movimento é até o nosso fim, até o fim da nossa existência, que faz para que nós mantenhamos em pé os nossos corpos sutis nos seus devidos lugares e não nos cause problema. Conforme já foi falado, então isso foi resultado de muitos estudos, né? Dos nossos companheiros, amigos que estudam, que estão sempre prontos para nos ensinar. É um negócio meio, eu acho, abstrato, difícil, mas devagarzinho a gente vai entender, né? Que há uma rotação de um lado para uma direção e do outro da outra direção. E nosso corpo sempre da perpendicular, sempre ereto, sempre da vertical, e do lado de lá de trás, os nossos corpos sutis também, sentindo toda essa pressão que tem no nosso corpo para nós nos mantermos em pé, na vertical. Uma outra ocasião terminaremos ainda. Não desistam, gente, porque eu sei que é difícil. É difícil a gente falar sobre um negócio que nós, na realidade dos fatos, não estamos pegando, não estamos sentindo, né? Não tá, nossa, eu tô vendo girar, não estamos. Nossa, eu tô sentindo que eles estão virando, e não é nada disso. É a mesma coisa daquilo que ocorre no nosso organismo, né? Do sistema nervoso autônomo, né? O dia inteiro, no nosso intestino, nosso coração, então nem se diga, rins,
a parte circulatória. No entanto, nós não estamos sentindo, né? Nós estamos sentindo a digestão sendo feita, o ar entrando e saindo. A mesma coisa, essa centralidade. Devagarzinho nós vamos lendo, olhando outra vez, e assim que a gente faz, para a gente entender, usar o nosso cérebro, que é para isso. Fazer força para aprender. Ah, então é assim, agora que eu entendi. Ah, e quem sabe não é daquele outro jeito que eu estava pensando. Ou se vocês tiverem alguém que também goste daquilo que você gosta, né? Converse, né? E façam uma parte prática. Olha, era para ficar assim. E olha o que a seta está mostrando. Então eu vou ver se teria então uma representação maior para que todos possam ver, né, visualizar. Então, até breve. Sei que essas leituras estão sendo exaustivas, mas há necessidade de ser falado. É a base de tudo que nós vamos fazer depois, gente. E depois, na hora de aplicar a cromoterapia, você não vai buscar. Nossa, o que era mesmo aquele negócio de centralidade? Ah, aonde mesmo que está o nosso corpo sutil? Não é por aí. Então, antes, a gente explica bem, é dada essa base toda, para depois entrarmos naquilo que nós nos propusemos, que seria a aplicação da cromoterapia. Até outra época, caros amigos.